A madrasta abusa do enteado, mas sua própria filha lhe deu uma lição que ela jamais esquecerá. Em um lar dividido por segredos e silêncio, uma jovem ousa descobrir a verdade. Quando Julia, de 12 anos, descobre que seu meio-irmão Elisha está sofrendo em silêncio um abuso inimaginável nas mãos da madrasta, ela sabe que não pode mais ficar de braços cruzados. Mas o que acontece quando seus pedidos de ajuda são ignorados? Até mesmo por seu próprio pai. Apenas com coragem e uma câmera escondida, Julia embarca em uma perigosa missão para expor a escuridão que assombra sua casa. O que ela descobre vai te chocar, e sua determinação inabalável vai te fazer questionar até onde se pode ir para proteger quem se ama. A justiça prevalecerá? Ou o silêncio vencerá? Assista ao vídeo completo agora para testemunhar uma jornada de resiliência, traição e a luta para estilhaçar os segredos mais sombrios de uma família. Se esta é sua primeira vez em nosso canal, aproveite para se inscrever enquanto mergulhamos na história completa. Aos nossos inscritos que sempre voltam, obrigado por sempre assistirem e curtirem nossos vídeos. Agora vamos à história. Elisha sentou-se rigidamente à mesa de jantar, com os olhos fixos em seu prato de comida intocado. Do outro lado, a senhora Hannah o encarava com uma carranca, seu tom afiado cortando o silêncio. Quantas vezes preciso te dizer para não se curvar? Você tem 14 anos, não 4, ela latiu batendo o garfo na mesa. Julia se encolheu com o som, suas pequenas mãos apertando a colher com força. Elisha mal reagiu. Seu rosto era uma máscara praticada de indiferença. Julia, com apenas 12 anos, mas ferozmente protetora de seu meio-irmão, o estudava com o canto do olho. Ela reconhecia a curvatura de seus ombros e o olhar vazio em seus olhos. Sinais que ela passou a temer. O jantar continuou como uma peça de teatro, com o Sr. George muito absorto em seu celular para notar a tensão que sufocava o ambiente. Mais tarde naquela noite, Julia encontrou Elisha nos degraus do lado de fora, olhando para o céu que escurecia. Seus braços tinham marcas vermelhas recentes, evidência da frustração da Sra. Hannah durante o dia. Elisha, você tem que contar ao papai, Julia insistiu suavemente, sentando-se ao lado dele. Ele balançou a cabeça, evitando o olhar dela. Ele não vai acreditar em mim. Ele nunca acredita, ele sussurrou. O peito de Julia se apertou com a resignação em sua voz. Você não merece isso, disse ela com firmeza, seus olhos ardendo com lágrimas não derramadas. Enquanto o vento soprava ao redor deles, Julia fez um voto silencioso. Se ninguém mais lutaria por Elisha, ela lutaria. Mesmo que isso significasse enfrentar a mulher que controlava a casa deles. Sua determinação se fortaleceu a cada hematoma que via e a cada lágrima que Elisha se recusava a chorar. O silêncio em sua família era sufocante, mas Julia estava determinada a quebrá-lo. Na manhã seguinte, Julia acordou com o som abafado da tosse de Elisha no corredor. Ela correu para fora de seu quarto e o encontrou lutando para carregar uma pilha de roupas recém-passadas para o quarto da Sra. Hannah. Ela te fez lavar a roupa de novo? Julia perguntou, sua voz baixa, mas carregada de raiva. Elisha assentiu sem olhar para ela. Ela disse que eu não limpei a cozinha bem o suficiente ontem. Este é o meu castigo. Sua voz era monótona, como se ele já tivesse se conformado com o ciclo interminável de crueldade dela. Julia pegou a pilha de roupas dele e a colocou na mesa mais próxima. Isso não está certo, Elisha. Você não é um servo, ela sussurrou ferozmente. Os olhos escuros de Elisha encontraram os dela brevemente, cheios de uma mistura de gratidão e medo. Não piore as coisas para você, Julia. Por favor. Seu peito doeu com o peso das palavras dele. Enquanto Elisha voltava às suas tarefas, Julia o observou desaparecer pelo corredor. Ela cerrou os punhos, a impotência se transformando em raiva. Mais tarde naquela tarde, Julia pegou Elisha sentado do lado de fora, escondendo as mãos no colo. Ela viu os nós dos dedos inchados e fez uma careta. O que aconteceu? Ela exigiu. Ela disse que eu dobrei as camisas errado, ele murmurou. Julia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas rapidamente as piscou para longe. Isso tem que parar, disse ela baixinho, sua voz tremendo. Elisha balançou a cabeça. Papai não vai acreditar em nós. Ele a ama. O maxilar de Julia se contraiu. Ele vai acreditar em mim. Ele tem que acreditar. Elisha desviou o olhar, não convencido. Julia olhou para as mãos machucadas de seu meio-irmão, a determinação florescendo em seu peito. Se seu pai não a ouvisse, ela encontraria outra maneira de fazê-lo ver a verdade.
Julia esperou até o jantar para abordar seu pai. O Sr. George estava sentado em seu lugar habitual, folheando um jornal enquanto a Sra. Hannah cantarolava na cozinha. Elisha sentava-se em silêncio, empurrando ervilhas em seu prato. O coração de Julia disparou enquanto ela reunia coragem. Pai, preciso falar com você sobre algo importante. Ela começou, sua voz firme, mas determinada. O Sr. George olhou para ela por cima dos óculos, levantando uma sobrancelha. O que foi, Julia? Ele perguntou, seu tom distraído. Ela hesitou, lançando um olhar para Elisha, que balançou a cabeça levemente. Ignorando seu apelo silencioso, ela continuou. É sobre o Elisha. Ele está sendo maltratado pela Sra. Hannah. As palavras pairaram no ar como uma granada. O Sr. George baixou o jornal, sua expressão tornando-se séria. Julia, isso é uma acusação grave. Do que você está falando? Julia se inclinou para a frente, seus pequenos punhos se fechando. Ela está o machucando, pai. Ela o faz fazer todas as tarefas e o agride. Eu vi os hematomas. A Sra. Hannah apareceu na porta. Um sorriso estampado em seu rosto, embora seus olhos brilhassem com irritação. Julia, que bobagem você está falando agora? Ela perguntou docemente. O Sr. George suspirou, esfregando as têmporas. Julia, acho que você entendeu mal. Sua mãe é rigorosa, mas ela só quer o melhor para você e para o Elisha. O coração de Julia afundou. Ela não é minha mãe, ela retrucou, sua voz se elevando. E ela não está fazendo o que é melhor para ninguém. Chega, disse o Sr. George bruscamente. Não quero ouvir mais nada sobre isso. Peça desculpas à sua mãe. Julia saiu furiosa do cômodo, lágrimas ardendo em seus olhos. Se seu pai não a ouvisse, ela percebeu com o coração pesado, teria que encontrar outro caminho. Elisha precisava dela agora mais do que nunca. Julia andava de um lado para o outro em seu quarto, sua mente acelerada com frustração e raiva. A rejeição de seu pai a atingiu mais fundo do que ela esperava. O sofrimento silencioso de Elisha passava em sua mente. Os hematomas, o esgotamento, a resignação em seus olhos. Ela não podia deixar aquilo continuar. Pegando um caderno antigo de sua escrivaninha, Julia começou a escrever tudo o que tinha visto. Ela detalhou os incidentes de crueldade da Sra. Hannah. O castigo da lavanderia, os nós dos dedos inchados, as palavras duras. Ela listou datas e descreveu os hematomas que notara. Cada anotação parecia um pequeno ato de rebelião contra a injustiça em sua casa. No dia seguinte, Julia carregou o caderno para todos os lugares, escondendo-o sob o suéter enquanto observava a Sra. Hannah. Ela notava cada insulto, cada exigência irracional. Não era suficiente apenas saber o que estava acontecendo. Ela precisava de provas. Numa tarde, Julia viu sua chance. A Sra. Hannah estava repreendendo Elisha na sala de estar por ter derramado acidentalmente um copo de água. Julia pegou silenciosamente seu tablet e começou a gravar do corredor. A voz da Sra. Hannah era afiada e cruel. Você é um inútil. Assim como sua mãe, ela disparou. Sua mão se ergueu como se fosse para golpeá-lo. O coração de Julia batia forte enquanto ela capturava o momento. Quando a gravação parou, ela guardou o tablet, suas mãos tremendo. Elisha viu pelo canto do olho e balançou a cabeça em aviso, mas Julia deu a ele um pequeno aceno tranquilizador. Naquela noite, enquanto repassava a filmagem em seu quarto, sentiu uma onda de determinação. Essa era a evidência de que ela precisava. Seu pai podia ignorar suas palavras, mas não podia ignorar o que veria. Era hora de dar o primeiro passo para quebrar o silêncio. A chance de Julia mostrar a gravação ao pai veio na noite seguinte. Ela esperou até Elisha ir para a cama e a Sra. Hannah estar ocupada na cozinha. Sentada em frente ao pai na sala, ela colocou o tablet na mesa entre eles. Pai, preciso que você assista a uma coisa, disse ela, a voz firme, mas com um toque de urgência. O Sr. George ergueu os olhos de seu laptop. Suas sobrancelhas se franziram. Julia, estou ocupado. Isso não pode esperar? Não, não pode, ela insistiu, apertando o play. A gravação começou, enchendo a sala com a voz aguda da Sra. Hannah. Os olhos de seu pai se arregalaram ao ouvir as palavras. Você é um inútil, assim como sua mãe. A imagem da Sra. Hannah erguendo a mão para bater em Elisha o paralisou. Julia observou o rosto dele de perto, procurando por qualquer sinal de que ele havia se dado conta. Quando o vídeo terminou, o Sr. George recostou-se, o rosto pálido. Isso não pode estar certo, ele gaguejou.
Deve haver alguma explicação. Existe, disse Julia com firmeza. Ela tem abusado do Elisha, e você tem ignorado. Tenho tentado te dizer, mas você não me escuta. Antes que o Sr. George pudesse responder, a Sra. Hannah entrou na sala com uma tigela nas mãos. Ela notou a atmosfera tensa e inclinou a cabeça. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, seu tom afiado. Julia encontrou o olhar de sua madrasta com desafio. Eu mostrei a verdade ao papai. O rosto da Sra. Hannah endureceu, mas ela rapidamente o mascarou com um sorriso frio. Você entendeu mal de novo, Julia. Eu sou rigorosa porque me importo. Julia se levantou, segurando o tablet. Isso não é se importar, é crueldade. E eu não vou mais ficar em silêncio. O olhar gelado da Sra. Hannah enviou um arrepio por Julia, mas sua determinação não vacilou. Ela não recuaria agora. Os dias após o confronto pareceram mais pesados. O Sr. George evitava Julia, mergulhando no trabalho, enquanto a Sra. Hannah se tornava mais cautelosa, suas explosões habituais moderadas, mas ainda fervilhando sob a superfície. Julia notou o jeito como os olhos de sua madrasta a seguiam agora, afiados e calculistas. Isso a deixava desconfortável, mas ela se recusou a demonstrar. Elisha, por outro lado, ficara mais quieto, retraindo-se. Julia o encontrou uma tarde no canto do quintal, seus joelhos dobrados junto ao peito. Ela se agachou ao lado dele. Você está bem? Perguntou gentilmente. Ele balançou a cabeça. Está pior agora. Ela não grita tanto, mas o jeito como ela me olha. Ele parou, esfregando os braços como se estivesse se protegendo de um golpe invisível. Julia cerrou os punhos, a raiva borbulhando em seu peito. Ela queria protegê-lo, mas sabia que a batalha não havia terminado. Naquela noite, ela decidiu reunir mais provas. Seu pai podia ter visto o vídeo, mas não agiu. Ele precisava de provas irrefutáveis. Na manhã seguinte, Julia seguiu silenciosamente a Sra. Hannah enquanto ela repreendia Elisha por demorar muito para limpar o banheiro. Ela se posicionou atrás da escada, seu tablet gravando enquanto a Sra. Hannah agarrava o braço de Elisha com força, arrastando-o de volta para o balde e o esfregão. Você é um inútil. Não consegue fazer uma coisa direito, sibilou a Sra. Hannah. Elisha fez uma careta, mas não disse nada. As mãos de Julia tremiam enquanto ela gravava. Ela queria intervir e impedir, mas sabia que precisava daquele momento para expor a verdade. Quando a Sra. Hannah finalmente saiu, Julia se afastou, o coração batendo forte. Ela repassou a filmagem mais tarde, sua determinação se fortalecendo. Desta vez, ela garantiria que seu pai não pudesse ignorar. Ela estava cansada de esperar. Naquela noite, Julia ficou do lado de fora do escritório de seu pai, seu tablet firmemente agarrado em suas mãos. Seu estômago revirava de nervosismo, mas ela se forçou a bater na porta. Entre, a voz do Sr. George chamou. Ela entrou, seus pés se arrastando um pouco enquanto seu pai levantava os olhos da mesa. Julia, o que é desta vez? Ele perguntou, seu tom cansado. Julia respirou fundo e colocou o tablet em sua mesa. Pai, você precisa assistir a isto. O Sr. George suspirou pesadamente, mas obedeceu, tocando na tela. O vídeo começou a tocar, e as palavras afiadas da Sra. Hannah encheram a sala novamente. Suas ações eram inegáveis enquanto ela puxava Elisha de volta em direção ao esfregão e ao balde. Quando o vídeo terminou, o coração de Julia batia forte enquanto observava a reação de seu pai. Ele se recostou na cadeira, esfregando as têmporas. Por um momento, ela pensou ter visto um lampejo de culpa em seu rosto. Julia, ele começou, sua voz baixa, eu não sei o que dizer. Diga que você vai fazer alguma coisa, Julia implorou. Você viu. Não pode mais ignorar isso. O rosto do Sr. George endureceu. Sua mãe. Ela não é minha mãe, Julia retrucou, sua voz se elevando. E ela está machucando Elisha. Como você pode simplesmente ficar parado? Os lábios do Sr. George se contraíram. Sua expressão era conflituosa. Não é tão simples. Ela é minha esposa, Julia. Não posso simplesmente acusá-la sem entender a situação completa. Você viu a situação completa, pai? Julia gritou, lágrimas brotando em seus olhos. Por que você não acredita em mim? O Sr. George se levantou, sua voz firme. Chega, Julia. Este é um assunto de família. Eu vou resolver. Julia saiu furiosa, batendo a porta atrás de si. As palavras de seu pai ecoavam em seus ouvidos. Ele vai resolver, ela pensou amargamente. Se ele não vai agir, eu vou.
Julie sentou-se na cama naquela noite, olhando para o teto, sua frustração aumentando. A inação de seu pai doía mais do que ela queria admitir. Ela olhou para seu tablet e para as provas que havia reunido, sabendo que não podia parar agora. Se seu pai não ajudasse, outra pessoa o faria. Na manhã seguinte, Julie abordou a conselheira da escola, a senhora Elliot, durante o intervalo do almoço. A senhora Elliot era conhecida por seu comportamento gentil e sua intuição aguçada, e Julie sentiu uma centelha de esperança ao bater em sua porta. Julie, entre, disse a senhora Elliot calorosamente. O que se passa? Julie hesitou, depois entregou o tablet. É sobre meu meio-irmão, Elisha, ela começou. Acho que ele está sendo abusado. A expressão da senhora Elliot tornou-se séria enquanto ela assistia às gravações. Quando os vídeos terminaram, ela colocou o tablet gentilmente em sua mesa. Julie, você fez algo muito corajoso ao vir até mim, disse ela. Mas esta é uma situação delicada. Você falou com seu pai sobre isso? Eu tentei, disse Julie, sua voz tremendo. Ele não acredita em mim. A senhora Elliot assentiu pensativamente. Vou relatar isso às autoridades. Mas você precisa saber que pode levar algum tempo para investigar. Você fez a coisa certa, Julie, mas precisará ser paciente. Julie sentiu uma mistura de alívio e ansiedade ao deixar o escritório da conselheira. Ela havia dado o primeiro passo real para conseguir a ajuda de que Elisha precisava, mas a incerteza à frente a deixava inquieta. Naquela noite, sentada ao lado de Elisha, ela prometeu suavemente: a ajuda está a caminho. Eu não vou desistir disso. Pela primeira vez em dias, Elisha sorriu fracamente. Julie se agarrou a esse vislumbre de esperança. Ela tinha que acreditar que as coisas mudariam. Julie acordou na manhã seguinte com determinação renovada. Ela havia levado suas preocupações à senhora Elliot. Mas as engrenagens da justiça se moviam lentamente, e Elisha não podia esperar que o sistema o alcançasse. Ela precisava de mais provas, algo irrefutável. Ela passou o dia fingindo que tudo estava normal, mesmo enquanto observava a senhora Hannah de perto. Cada interação com Elisha era outra peça potencial do quebra-cabeça que ela estava montando. Sua madrasta parecia notar o foco silencioso de Julie e ocasionalmente lançava-lhe olhares afiados, mas Julie mantinha sua expressão neutra. No final da tarde, Julie notou a senhora Hannah mandando Elisha para fora para esfregar as lajotas do pátio sob o sol escaldante. Elisha, com o rosto corado de calor, movia-se lentamente, seus braços tremendo enquanto trabalhava. Julie rapidamente pegou seu tablet e começou a gravar da janela da cozinha. Mais rápido, garoto, a voz da senhora Hannah estalou no ar. Você acha que eu tenho o dia todo para esperar pela sua incompetência? A mão de Elisha escorregou, e o balde de água com sabão virou. A senhora Hannah foi até lá furiosa, arrancou o esfregão da mão dele e o empurrou em sua direção. Limpe isso agora, ela latiu, seu tom carregado de fúria. Os dedos de Julie tremeram enquanto ela segurava o tablet firme, capturando cada segundo. Ela queria correr lá para fora e proteger seu irmão, mas sabia que essa era a evidência de que precisava. Quando a senhora Hannah finalmente deixou Elisha sozinho, Julie se aproximou dele. Eu gravei tudo, ela sussurrou. Os olhos de Elisha se arregalaram em pânico. Ela vai descobrir, disse ele, balançando a cabeça. Não se formos cuidadosos, Julie o assegurou. Desta vez ela não vai se safar. Julie conhecia os riscos. Mas não podia deixar o medo detê-la. A verdade tinha que vir à tona, não importava o custo. Julie ficou acordada até tarde da noite, revendo as imagens que havia gravado naquele dia. Cada palavra, cada movimento brusco da senhora Hannah estava cristalino. A evidência era inegável. Desta vez, não haveria como seu pai descartá-la. E a senhora Hannah não poderia alegar inocência. Na manhã seguinte, Julie abordou Elisha enquanto ele comia o café da manhã em silêncio. Vou mostrar ao papai de novo, disse ela com a voz firme. Desta vez, ele não terá escolha a não ser acreditar em mim. Elisha olhou para cima, o medo tremeluzindo em seus olhos. E se ela descobrir? Ela vai piorar as coisas para nós dois. Julie colocou a mão no ombro dele. Já está ruim o suficiente, Elisha. Se não fizermos isso, ela vai continuar te machucando. Confie em mim. Mais tarde naquela noite, Julie esperou até que a senhora Hannah tivesse ido à loja. Ela encontrou seu pai sentado em seu escritório, parecendo exausto. Pai, preciso falar com você de novo, disse ela, parada na porta. Julie, ele suspirou.
Se isso é sobre a Hannah. Ela interrompeu, dando um passo à frente. E você precisa ver isso. Ela colocou o tablet na mesa dele e apertou play. O vídeo encheu a sala com os gritos raivosos da senhora Hannah. Suas palavras cortantes e cruéis. O Sr. George assistiu em silêncio atordoado enquanto a filmagem a mostrava empurrando o esfregão em Elisha e o repreendendo. Quando o vídeo terminou, ele se recostou na cadeira com o rosto pálido. Eu não sei o que dizer, ele gaguejou. Diga que você vai protegê-lo, exigiu Julie, sua voz tremendo. Você não pode deixar isso continuar. O Sr. George hesitou, seus olhos nublados de conflito. Vou pensar no que fazer. O estômago de Julie afundou. Pensar nisso. Ela pensou amargamente. Isso não é o suficiente. Julie deixou o escritório de seu pai, com o peito pesado de decepção. Ela lhe dera provas irrefutáveis. No entanto, ele ainda hesitava. A percepção a atingiu com força. Ela não podia contar com ele para proteger Elisha. Ela precisava de alguém que agisse. No dia seguinte, Julie recorreu à única adulta em quem confiava, além da senhora Elliot. Tia Clara. Clara era a irmã mais nova de seu pai, uma mulher de vontade forte que frequentemente visitava a casa. Julie esperou até Clara vir para o chá naquela tarde, e quando a senhora Hannah estava fora do alcance da voz, ela a puxou de lado. Tia Clara, preciso falar com você sobre algo importante, sussurrou Julie, sua voz tremendo. Clara se ajoelhou, a preocupação gravada em seu rosto. O que há de errado, querida? Julie hesitou. Então mostrou a ela o vídeo que havia gravado. Enquanto Clara assistia, sua expressão mudou de incredulidade para indignação. Isso é terrível, ela exclamou, sua voz baixa, mas firme. Por que seu pai não fez nada? Eu mostrei a ele, mas ele não age, disse Julie com lágrimas brotando. Eu não sei mais o que fazer. Clara colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Julie. Você fez a coisa certa ao me contar. Não se preocupe, vamos resolver isso. Fiel à sua palavra, Clara imediatamente ligou para a senhora Elliot para discutir a situação. Juntas, elas decidiram que era hora de envolver as autoridades. As provas que você reuniu são suficientes para eles levarem isso a sério, Clara assegurou a Julie. Você foi tão corajosa. E agora é hora da polícia intervir. Julie sentiu um vislumbre de alívio. Pela primeira vez, ela não se sentia sozinha em sua luta por Elisha. Ela se agarrou à esperança de que a justiça finalmente prevaleceria. O silêncio estava começando a se quebrar. Na manhã seguinte, Julie, acompanhada pela tia Clara, entrou na delegacia de polícia local. As mãos de Julie apertavam o tablet com força, seus nervos à flor da pele. Os policiais na recepção as cumprimentaram com curiosidade educada, mas o coração de Julie batia forte enquanto a tia Clara explicava o motivo da visita. Esta jovem tem provas de abuso em sua casa, disse a tia Clara com firmeza. A policial, uma mulher de rosto amável, assentiu e as conduziu a uma sala particular. Julie sentou-se em frente à policial, suas mãos tremendo levemente enquanto explicava tudo. É meu meio-irmão, Elisha, ela começou. Minha madrasta o tem machucado por meses. Eu vi e eu gravei. Ela entregou o tablet. A policial assistiu à filmagem em silêncio, sua expressão endurecendo a cada segundo que passava. Quando o vídeo terminou, ela se inclinou para a frente, seu tom calmo, mas sério. Julie, você fez algo muito corajoso. Isso é uma evidência sólida. E nós vamos investigar imediatamente. Julie exalou, o alívio a invadindo. O que acontece agora? Ela perguntou, sua voz baixa. Nós contataremos os serviços sociais e iniciaremos uma investigação formal, explicou a policial. A segurança do seu meio-irmão é nossa prioridade. Tia Clara colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Julie. Você deu o primeiro passo, Julie. Você fez mais do que qualquer um poderia pedir de alguém da sua idade. Ao saírem da delegacia, os nervos de Julie voltaram. O que aconteceria quando a polícia chegasse em casa? A senhora Hannah retaliaria? Seu pai finalmente enfrentaria a verdade? Julie olhou para a tia Clara, que lhe deu um aceno encorajador. Você fez a coisa certa, disse Clara suavemente. Julie apertou o tablet com mais força, sua determinação se fortalecendo. Ela não estava mais lutando apenas por Elisha. Ela estava lutando pela verdade. O silêncio estava se desmoronando. No dia em que a polícia chegou à casa deles, o coração de Julie disparou enquanto ela observava pelas cortinas.
2 policiais saíram do carro, acompanhados por uma assistente social carregando uma prancheta. O pai de Julie, Sr. George, abriu a porta. Seu rosto era uma mistura de confusão e preocupação. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando para Julie, que estava atrás dele. A senhora Hannah saiu da cozinha, seu sorriso desaparecendo ao ver os visitantes. Sr. George, um policial começou. Estamos aqui para investigar alegações de abuso em sua casa. Precisamos falar com todos. O estômago de Julie revirou quando os olhos da senhora Hannah se voltaram para ela, cheios de fúria. Mas os policiais rapidamente assumiram o controle, separando a família em cômodos diferentes para interrogatório. Julie e Elisha sentaram-se com a assistente social, que gentilmente lhes perguntou sobre suas experiências. Julie explicou tudo, sua voz firme apesar do nó na garganta. Eu tenho gravado o que tem acontecido com Elisha, disse ela, entregando seu tablet. Elisha sentou-se em silêncio ao lado dela. Sua cabeça baixa, mas ele assentiu quando a assistente social perguntou se ele queria acrescentar algo. Enquanto isso, em outra sala, a senhora Hannah mantinha sua inocência, negando cada acusação com um ar de indignação justa. Isso é um mal-entendido, ela insistiu. Eu sempre tentei discipliná-lo como qualquer mãe faria. Os policiais, no entanto, não foram convencidos. Os vídeos que Julie forneceu pintaram um quadro claro do que estava acontecendo. Quando o interrogatório terminou, os policiais informaram ao Sr. George que a investigação continuaria e que o comportamento da senhora Hannah seria monitorado de perto. Quando a polícia saiu, Julie sentiu uma pequena centelha de esperança. As engrenagens da justiça estavam em movimento, e ela sabia que não havia como voltar atrás. O silêncio na casa após a saída da polícia era ensurdecedor. A senhora Hannah andava de um lado para o outro na sala de estar, seu rosto vermelho de raiva. O Sr. George sentou-se no sofá, com a cabeça entre as mãos. Julie e Elisha ficaram no andar de cima, espiando cautelosamente pelo corrimão enquanto a tensão abaixo fervia. Isso é ridículo, George, a senhora Hannah retrucou, sua voz se elevando. Você deixa estranhos entrarem em nossa casa para me acusar de algo tão ultrajante. E para quê? As mentiras de uma criança. O Sr. George olhou para cima, seu rosto pálido. Hannah, eles tinham provas. Vídeos. Eu não sei como explicar o que eu vi. A senhora Hannah jogou as mãos para o ar. Disciplina não é abuso. Você sempre foi muito mole com aquele garoto. Talvez se você tivesse tido uma mão mais firme, isso não estaria acontecendo. Os punhos de Julie se cerraram enquanto ela ouvia. Ela queria gritar a verdade para seu pai, exigir porque ele não conseguia ver através das defesas da senhora Hannah, mas a mão de Elisha em seu braço a manteve no chão. Mais tarde naquela noite, Julie ouviu seu pai bater suavemente em sua porta. Ela abriu, e ele entrou parecendo exausto. Julie, eu preciso que você me conte tudo, disse ele sentando-se em sua cama. Ela hesitou, mas decidiu expor tudo. Cada incidente que ela havia testemunhado, cada hematoma que ela havia visto. Quando ela terminou, o rosto de seu pai estava pálido. Eu não queria acreditar nisso, ele sussurrou. Eu falhei com você e com Elisha. A voz de Julie tremeu quando ela respondeu. Você ainda pode consertar as coisas, pai. Ele assentiu lentamente embora sua incerteza permanecesse. Julie esperava que este fosse o começo do fim para o reinado de crueldade da senhora Hannah. Pelo bem de Elisha tinha que ser. Na manhã seguinte, a casa parecia um campo de batalha. As rotinas habituais da senhora Hannah eram rígidas e frias. Seu olhar afiado enquanto se demorava em Julie e Elisha. O Sr. George a evitava completamente, retirando-se para seu escritório, ou andando pelo quintal. Profundamente pensativo, Julie ficou perto de Elisha, sentindo sua ansiedade. Você acha que ela vai parar agora? Elisha perguntou em um sussurro. Seus olhos se voltando para a cozinha, onde a senhora Hannah lavava pratos ruidosamente. Eu não sei, admitiu Julie. Mas o papai finalmente está ouvindo. Isso já é alguma coisa. Conforme o dia passava, a tensão atingiu um ponto de ruptura. O Sr. George finalmente confrontou a senhora Hannah na sala de estar. Julie e Elisha ficaram no topo da escada, ouvindo atentamente. Hannah, eu não posso ignorar o que eu vi, disse o Sr. George. Sua voz firme, mas com um toque de tristeza. Eu confiei em você para cuidar de Julie e Elisha. Mas você quebrou essa confiança. A risada da senhora Hannah foi fria e amarga. Cuidar? George, eu fiz tudo nesta casa.
Eu criei essas crianças enquanto você estava muito ocupado no trabalho para anotar qualquer coisa. E agora você está se voltando contra mim por causa de alguns exageros infantis. Isso não é sobre exageros, retrucou o Sr. George, sua voz se elevando. Eu vi os vídeos. Isso tem que parar. O tom da Sra. Hannah tornou-se venenoso. Se você acha que vou deixar uma pirralha ditar meu papel nesta família, você está enganado. O estômago de Julia se revirou enquanto a discussão se intensificava. Ela olhou para Elisha, que parecia pronto para fugir. Apesar de todos os seus esforços, sua família parecia estar desmoronando. Enquanto a voz do Sr. George vacilava, Julia cerrou os punhos. Ela tinha que confiar que seu pai finalmente faria a coisa certa, mesmo que isso despedaçasse sua família. Na manhã seguinte à discussão acalorada, a casa estava estranhamente silenciosa. Julia sentou-se à mesa da cozinha com Elisha, com os nervos à flor da pele. A ausência da Sra. Hannah no cômodo parecia sinistra em vez de aliviadora. O Sr. George ainda não havia descido, e a tensão pairava como uma névoa pesada. Uma batida súbita na porta assustou os dois. Julia trocou um olhar com Elisha antes que seu pai saísse de seu escritório para atender. Na varanda estavam 2 policiais, suas expressões neutras, mas firmes. Sr. George, um policial começou. Estamos aqui para cumprir um mandado de prisão para a Sra. Hannah, seguindo nossa investigação sobre alegações de abuso infantil. Julia prendeu a respiração ao ouvir as palavras. Da sala de estar, a Sra. Hannah apareceu, seu rosto uma máscara de choque e fúria. Que absurdo é este? Ela exigiu, sua voz afiada. Os policiais entraram, sua presença enchendo a sala com uma autoridade silenciosa. Senhora, temos provas e depoimentos de testemunhas que corroboram as alegações contra você, afirmou um policial. Precisaremos que a senhora nos acompanhe. Isso é um absurdo. Cuspiu a Sra. Hannah, encarando o Sr. George. Você está deixando que eles façam isso comigo. O Sr. George ficou paralisado, seu rosto pálido. Hannah, isso está fora das minhas mãos agora. Enquanto os policiais guiavam gentilmente a Sra. Hannah em direção à porta, seu olhar se voltou para Julia. Você acha que venceu? Ela sibilou. Você vai se arrepender disso. Julia ficou em silêncio, seu coração batendo forte, mas se recusou a desviar o olhar. A porta se fechou atrás da Sra. Hannah, deixando a casa em uma quietude ensurdecedora. Elisha soltou um suspiro trêmulo. Acabou? Julia pegou a mão dele, apertando-a com força. Ainda não, disse ela, sua voz firme. Mas estamos chegando lá. O silêncio na casa após a prisão da Sra. Hannah era palpável, quebrado apenas pelo ocasional ranger do assoalho. O Sr. George passou a maior parte do dia em seu escritório, o peso do que havia acontecido o pressionando fortemente. Julia e Elisha ficaram próximos um do outro, sem saber o que viria a seguir. Naquela noite, o Sr. George reuniu as crianças na sala de estar. Seu rosto estava pálido, seus olhos sombreados pela culpa. Ele sentou-se lentamente, juntando as mãos. Eu devo a vocês dois um pedido de desculpas, ele começou, sua voz tremendo. Eu deveria ter agido antes. Eu deveria ter acreditado em você, Julia. Elisha olhou para baixo, seus dedos mexendo nervosamente na barra de sua camisa. Julia ficou quieta, observando seu pai lutar para encontrar as palavras certas. Eu confiei na Hannah, continuou o Sr. George, sua voz quebrando. Eu nunca imaginei que ela pudesse fazer algo assim, e por causa disso eu falei com você, Elisha. Eu deixei você sofrer quando deveria tê-lo protegido. Julia sentiu um nó no peito. Ela queria ficar com raiva, exigir porque demorou tanto para ele ver a verdade, mas ver o remorso em seus olhos suavizou sua determinação. Nós vamos seguir em frente a partir daqui, disse o Sr. George. Seu tom mais firme agora. Vou garantir que a Hannah enfrente as consequências de suas ações. E vou consertar as coisas para vocês dois, eu prometo. Elisha olhou para Julia, que assentiu sutilmente. Sua expressão era uma mistura de alívio e dúvida persistente. Eles haviam dado um passo em direção à cura, mas Julia sabia que as cicatrizes que a Sra. Hannah havia deixado não desapareceriam da noite para o dia. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo havia esperança. Eles não estavam mais lutando sozinhos. Nos dias seguintes, a casa se acomodou em uma calma inquieta. Sem a presença dominadora da Sra. Hannah, a atmosfera era mais leve, mas a dor que ela causará permanecia como uma ferida não cicatrizada. O Sr. George passou grande parte de seu tempo refletindo sobre os eventos que se desenrolaram.
Sua culpa, uma sombra sempre presente. Uma noite, ele chamou Julia e Elisha para a sala de estar. Ele gesticulou para que se sentassem enquanto ele ficava perto da lareira, suas mãos firmemente juntas. Eu tenho pensado muito sobre tudo, ele começou. Sua voz firme, mas pesada de emoção. Sobre o que eu perdi e o dano que foi causado. Julia cruzou os braços, incerta de onde isso levaria, mas Elisha observava atentamente, sua expressão cautelosa. O Sr. George virou-se para Elisha. Eu te devo mais do que apenas um pedido de desculpas, disse ele, sua voz suave. Eu deixei você sofrer em silêncio porque não queria ver o que estava bem na minha frente. Isso foi errado, e eu prometo que farei tudo o que puder para compensar. Elisha hesitou antes de assentir levemente. Seus olhos cheios de uma esperança cautelosa. Julia, sentada ao lado dele, deu ao pai um olhar significativo. Palavras são boas, pai, mas precisamos de ações. Elisha precisa se sentir seguro. O Sr. George assentiu, seu maxilar se contraindo. Você está certa, Julia. Eu já providenciei terapia de família. Todos nós vamos nos curar disso, juntos. Julia sentiu uma onda de alívio. Seu pai estava finalmente tomando medidas reais para consertar sua família fraturada. Ela olhou para Elisha, que ofereceu um sorriso pequeno e hesitante. Pela primeira vez, Julia se permitiu acreditar que as coisas poderiam realmente melhorar. O silêncio que antes o sufocava estava finalmente dando lugar à compreensão. A primeira sessão de terapia foi estranha e silenciosa. Julia, Elisha e o Sr. George sentaram-se em um escritório aconchegante, cheio de estantes de livros e iluminação suave. A terapeuta, uma mulher calorosa e paciente chamada Dra. Price, começou gentilmente. Eu entendo que esta família passou por muita coisa. A cura não acontecerá da noite para o dia, mas este é o primeiro passo. Elisha olhou para as mãos, os ombros curvados. Julia deu-lhe um cutucão tranquilizador. Está tudo bem, ela sussurrou. Você pode falar aqui. A Dra. Price os incentivou a compartilhar seus sentimentos, começando pelo Sr. George. O que você quer dizer aos seus filhos? Ela perguntou. O Sr. George suspirou profundamente. Eu quero que vocês dois saibam que eu falei com vocês. Eu ignorei coisas que deveria ter visto. Eu deixei meu amor por Hannah me cegar para o mal que ela estava causando. Eu sinto muito. Elisha finalmente falou, sua voz pouco acima de um sussurro. Eu pensei que você não se importava comigo. As palavras atingiram o Sr. George como um soco no estômago. Eu me importo, Elisha, disse ele sinceramente, mais do que posso explicar. Eu errei ao deixar você se sentir de outra forma, e vou passar o resto da minha vida provando isso para você. Julia assistiu à troca, seu coração doendo por ambos. Ela acrescentou suavemente, estamos aqui agora. Isso significa que estamos tentando. No final da sessão, havia um sentimento de esperança no ar. A Dra. Price elogiou a coragem deles, lembrando-os de que reconstruir a confiança era uma jornada. Ao saírem do escritório, Elisha olhou para Julia e sorriu fracamente. Pela primeira vez em meses, as sombras em seus olhos pareciam se dissipar. Julia apertou sua mão. Eles estavam finalmente avançando, um passo de cada vez. Meses se passaram, e a vida na casa lentamente começou a mudar. A tensão persistente do reinado da Sra. Hannah desapareceu, substituída por uma sensação de otimismo cauteloso. As sessões de terapia familiar se tornaram a pedra angular de sua cura, permitindo que Julia, Elisha e o Sr. George confrontassem a dor, a culpa e o silêncio que os atormentaram por tanto tempo. Elisha começou a prosperar na ausência de abuso. Ele começou a participar de atividades escolares. Sua postura antes reservada dando lugar a uma centelha de confiança. Julia notou a diferença e sentiu um profundo orgulho de seu meio-irmão. Pela primeira vez, ele parecia livre para ser ele mesmo, sem o fardo do medo. O Sr. George tomou medidas ativas para reconstruir a confiança. Ele passou mais tempo em casa, interagindo com Julia e Elisha de maneiras que não fazia antes. Eles começaram a compartilhar refeições cheias de risadas e conversas, em vez de tensão e pavor. Ele se desculpava com frequência, não apenas com palavras, mas através de suas ações. Pequenos gestos como ajudar Elisha com o dever de casa ou ouvir atentamente as ideias de Julia sobre seus projetos escolares. Uma noite, enquanto estavam sentados à mesa de jantar, Elisha falou inesperadamente. Eu só queria dizer, obrigado, disse ele olhando para Julia, por tudo que você fez por mim. Eu não sei onde eu estaria sem você.
Julia sorriu, seu coração se enchendo de emoção. Somos uma família, Elisha. É isso que fazemos. O Sr. George estendeu a mão sobre a mesa, colocando uma mão em cada um dos ombros deles. Vocês dois são as pessoas mais importantes da minha vida, disse ele. Eu nunca mais vou tomar isso como garantido. A jornada não havia sido fácil, mas juntos, eles haviam quebrado o silêncio que antes os dividia. Em seu lugar, havia um vínculo fortalecido pela resiliência, pelo amor e pela determinação de nunca mais deixar a escuridão tomar conta. Enquanto Julia e Elisha limpavam a mesa naquela noite, ela olhou para o meio-irmão e sorriu. As feridas poderiam levar tempo para cicatrizar completamente, mas ela sabia que estavam no caminho certo. Eles haviam encontrado sua força na união, e essa era uma vitória que ninguém poderia tirar deles.